Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 18 do livro Missionários da Luz, Obsessão. A conselho de orientadores experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Era necessário reduzir tanto quanto possível a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Semelhante capítulo de nossas atividades impressionava-me fortemente, razão porque, depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho, interroguei-o com a curiosidade de sempre. Todo obsidiado é um médium na acepção legítima do termo? O instrutor sorriu e considerou. Médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos o somos, em vista de sermos intermediários do bem que procede do mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal colhido nas zonas inferiores quando caímos em desequilíbrio. O obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes, invisíveis ao olhar humano. Por isto mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Lembrando que no capítulo anterior, que nós vimos doutrinação, ali teve um exemplo de médium, no caso da Otávia, que era médium, que era dócil, escutava os benfeitores, os espíritos bons, e o seu marido, que devido ao seu temperamento, ele era muito fácil de ser influenciado pelos espíritos inferiores, devido à sua condição vibratória. E aqui nós trouxemos o item 237 do Livro dos Médiuns, que diz o seguinte, sobre obsessão. O domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Então, retomando, médium é todo aquele que transmite o pensamento de outras partes, de alguém de fora, tanto bom quanto ruim. E inclusive os desencarnados também são médiums. Já conhece todos os casos? Indaguei. Todos, respondeu Alexandre sem hesitar. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela possibilidade de melhoras, mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias.
Considerando muito interessante a menção especial que se fazia, perguntei: gozará a jovem de proteção diferente para só ela, dos 5 casos que serão atendidos, ter melhoras e só os outros serem como se fosse a troca de um curativo, digamos assim? O instrutor sorriu e esclareceu: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Esta a definição da maior percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Então, aqui nesse slide, Alexandre explicou que para essa pessoa que vai ter melhoras no seu caso de obsessão, qual é o diferencial dela? Vontade para a autoeducação dos seus pensamentos, do seu teor vibratório, do seu teor de emoção, o esforço próprio, a disciplina, despertar para a realidade da situação, empunha armas de resistência, que é o vigiar e orar, constante vigiar o que estamos pensando, o que estamos sentindo, e orar. Auxílio exterior, pedir ajuda. E que todo obsidiado, além dele já ser um enfermo, ele está representando outros enfermos que lhe compartilham, pode ser as mesmas dores ou dores parecidas. O fato dele estar enfermo faz com que ele abra essas janelas de dores, e essas janelas abertas atraem outros que estão sentindo a mesma coisa. Então ele acaba sendo um portador dos demais enfermos, além dele próprio. Lembrando que as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores, acrescentei: pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que nossos amigos comentam a posição dos obsidiados que serão trazidos a tratamento. O generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou: eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas
nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico, e de modo algum deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. Depois de pequena pausa, continuou: também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. Aqui nesse slide, Alexandre está dizendo que cada caso de obsessão é um caso diferente do outro. Então, como no slide anterior, nós podemos ser portadores de outros doentes também com suas dores, nesse exemplo que eu dei, são simplesmente espíritos afins que se aproximam, sem nenhuma ligação dessa vida ou de vida anterior. Mas nesse slide aqui, Alexandre está dizendo que tem outro tipo de obsessão, que são companheiros, aqui como uma casca de um corte de cebola, onde lá nessa vida eu tive um problema com alguém, fui inimiga, matei alguém, e aí nesta vida aqui, devido ao meu desajuste emocional, ao meu temperamento, eu abri portas para que esse espírito me encontrasse e viesse me cobrar, digamos assim. É o que nós vamos ver no capítulo. Então tem esse tipo de obsessão também. E tem vários outros tipos de obsessão que nós vamos conhecer. E aqui, pela visão espírita, o ser é a soma de muitas reencarnações, nas quais esteve na condição de personalidades transitórias, cujos conteúdos foram-lhe incorporados, formando-lhe a individualidade. E aqui é também a questão que o Alexandre falou, de irmos num local que está dizendo que resolve todos os nossos problemas. Aqui você vai conseguir a cura da sua obsessão. Não é bem assim, porque cada caso de obsessão, como a gente viu ali no primeiro slide, precisa do esforço, da disciplina, da boa vontade, do vigiar e orar, do obsidiado. Então não é bem assim conseguir a cura. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade.
Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer, senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. O instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação e, porque visse minha necessidade de esclarecimento, prosseguiu. A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço, e não obstante, terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagamente, em contato com nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Então, de acordo com esse slide, procuramos fazer duas diferenciações. Faz de conta que nós temos um tipo de obsidiado e o outro tipo de obsidiado. O primeiro tipo, ele quer a cura, restaurar forças psíquicas, faz prece, o autodomínio, meditação, entrará na corrente auxiliadora do alto, porque é como se ele estivesse levantando, fazendo esforço para levantar o braço para conseguir ajuda. E aí o que os bons espíritos podem fazer? Diante dessa abertura de pedido de ajuda e de esforço, eles projetam ajuda, porque está favorável. E o obsidiado 2, ele fica sentindo a dor, ele espera o milagre da cura. E o que os bons espíritos fazem nesse caso? Semear o bem para colher no futuro, esperar o término da cegueira e esperar a redução da rebeldia. Então são dois tipos de personalidades de situação de quem está sendo obsidiado. É aquela de tu se mexer, de buscar ajuda, e de tu simplesmente ficar ali curtindo o que tu tá sofrendo, deixa explodir e fica ali esperando que se resolva sozinho. Compreendi a elucidação e esperei a noite de socorro aos obsidiados, como Alexandre designava esse gênero de serviço. Não decorreram muitos dias e, em companhia do instrutor, penetrei, sumamente interessado, o conhecido recinto. O pessoal estava agora reduzido. Em derredor da mesa, reuniam-se tão somente 2 médiuns. 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais e os obsidiados em tratamento. Os enfermos, em número de 5, apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstravam enorme agitação. Faz de conta que são esses 5 aqui que estão esperando atendimento, os obsidiados.
2 outros, ambos moços e irmãos pelo sangue, pareciam completamente imbecilizados. E por último, observamos a jovem a que Alexandre se referira, que se controlava com esforço ante o assédio de que era vítima. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Faz de conta. Nenhuma delas nos registrava a presença, em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados. Permutavam impressões entre si com grande interesse e, através das conversações, deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. Seguia-lhes atentamente a movimentação quando fui surpreendido com a chegada de 2 amigos de nosso plano, para os quais olharam os obsessores com certo receio. Então chegou 2 companheiros dos bons espíritos, mas que os espíritos inferiores conseguiram visualizar eles. São nossos intérpretes junto das entidades perseguidoras, falou Alexandre. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo, como foi o caso do capítulo anterior, Doutrinação. Assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem de entendimento direto com os instrutores de nossa esfera ali presentes, ouvi o meu orientador explicar. Já se encontram de posse das instruções precisas aos trabalhos da noite. As criaturas desencarnadas que se congregavam ali em dolorosa perturbação retificaram de algum modo a linguagem que lhes era própria ao avistarem os 2 missionários. Então eles estavam batendo papo entre si, mas quando eles perceberam que esses 2 chegaram, eles na hora mudaram o teor da conversa. Estão chegando os pregadores. Oxalá, que significa tomara, não nos venham com maiores exigências. Não sei o que desejam estes ministros, respondeu o interlocutor algo irônico, porque afinal de contas, conselho e água dão-se a quem pede. Parece-me que convidaram os da mesa a cansar-nos até ao esquecimento de nossos propósitos de fazer justiça pelas próprias mãos. Palavras o vento leva, aduziu o outro. Então eles estão falando entre si sobre a presença deles aqui. A essa altura, os novos amigos entraram em palestra com as entidades da sombra. Um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada, em tristes condições, que se ligava a um dos obsidiados em posição de idiotia, e falou-lhe bondoso. Com que então, minha irmã? Parece melhorada, mais forte, ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto. Todavia, prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude. Acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja.
A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoe de coração. É quase impossível, respondeu a interpelada. Este homem afrontou meu ideal de mulher, lançando-me à corrupção, escarneceu de minha sorte, transformou-me o destino em corrente de males. Não será justo que pague agora? Não apregoam que o Pai é justo? Eu não vejo, porém, o Pai e preciso fazer justiça, usando minhas próprias forças. E porque o doutrinador desencarnado a fitasse compadecido, murmurou: e se fosse o Senhor a mulher? Ponha-se no meu caso e pense como procederia. Prontificar-se-ia a desculpar os malvados que lhe atiraram lama ao coração? Cerraria as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Não acredito. O Senhor reagiria como estou reagindo. Há condições para perdoar, e as condições que eu imponho, na qualidade de vítima, são as de que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte. Ele infelicitou-me e voltou ao mundo. Preparou-se para uma vida regalada de considerações sociais. Titulou-se para conquistar a estima alheia. E o que me deve? Também eu, noutro tempo, não era digna de respeito geral? Não me candidatara a uma existência laboriosa e honesta, com o firme propósito de servir a Deus? Então aqui ele começa a conversar com ela e ela traz argumentos bem lógicos para a conversação. Acompanhava a discussão com forte interesse, admirando o individualismo que caracteriza cada criatura, ainda mesmo além da morte do corpo, o intérprete de nossa esfera, contemplando-a sem irritação, observou: todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a percentagem de nossa coparticipação. Apenas em situações raríssimas poderíamos exigir de fato o título de vítimas. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. Nesse ponto, a interlocutora, parecendo melindrada, acentuou asperamente: suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura da justiça. E com riso irônico terminava: aliás, da justiça pregoada por Jesus. O missionário não se exaltou ante o sarcasmo do gesto que acompanhou a observação ingrata e disse-lhe bondoso: a justiça. Quantos crimes se praticam no mundo em seu nome? Quantos homens e mulheres que, em procurando fazer justiça sobre si mesmos, nada mais fazem que incentivar a tirania do eu? Refere-se a irmã ao Divino Mestre. Que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele quando vergava sobre a cruz? Então aqui ele também está trazendo argumentos lógicos para ela. Nesse sentido, minha amiga, o Cristo deixou normas de que não deveremos esquecer. O Mestre mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para todos.
defendeu os interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação. Entretanto, quando surgiu a ocasião do seu julgamento, guardou silêncio e conformação até o fim. Naturalmente, não desejou o mestre, com semelhante atitude, desconsiderar o serviço sagrado dos juízes retos no mundo carnal, mas preferiu adotá-la, estabelecendo o padrão de prudência para todos os discípulos de seu Evangelho, nas mais diferentes situações. Ao se tratar de interesses alheios, minha irmã, devemos ser rápidos na justificação legítima. Entretanto, quando os assuntos difíceis e dolorosos nos envolvem o eu, convém moderar todos os impulsos de reivindicação. Nem sempre a nossa visão incompleta nos deixa perceber a altura da dívida que nos é própria. E na dúvida, é lícita a abstenção. Acredita que Jesus tivesse algum débito para merecer a sentença condenatória? Ele conhecia o crime que se praticava, possuía sólidas razões para reclamar o socorro das leis. No entanto, preferiu silenciar e passar, esperando-nos no campo da compreensão legítima. É que o mestre, acima do olho por olho das antigas disposições da lei, ensinou o amai-vos uns aos outros, praticando-o invariavelmente. Confirmou a legalidade da justiça, mas proclamou a divindade do amor. Demonstrou que será sempre heroísmo o ato de defender os que merecem, mas se absteve de fazer justiça a si mesmo, para que os aprendizes da sua doutrina estimassem a prudência humana e a fidelidade divina. Nos problemas graves da personalidade, fugindo aos desvarios que as paixões do eu podem desencadear nos caminhos do mundo. A interlocutora, em face da argumentação veemente e bela, emudeceu, fortemente impressionada, e Alexandre, que seguia também comovido as explicações do intérprete, observou-me. O trabalho de esclarecimento espiritual depois da morte entre as criaturas exige de nós outros muita atenção e carinho. É preciso saber semear na terra abandonada dos corações desiludidos, que se afastam da crosta sob tempestades de ódio e angústia desconhecida. Diz o livro sagrado que no princípio era o Verbo. Também aqui, diante do caos desolado dos espíritos infelizes, é necessário utilizar o Verbo, no princípio da verdadeira iluminação. Não podemos criar sem amor, e somente quando nos preparamos devidamente edificaremos com êxito para a vida eterna. Silenciando a entidade que fora criteriosamente advertida, passei a observar a senhora, ainda jovem, que se mostrava sob irritação forte no recinto, preocupando os amigos encarnados. Diversos perseguidores, invisíveis à perquisição terrestre, mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações. Mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz, de maneiras cruéis. Colara-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Identificava a luta da vítima, que buscava resistir, quase inutilmente.
Meu bondoso orientador percebeu minha estranheza e explicou: este, André, representa um caso de possessão completa. E dirigindo-se ao intérprete, que argumentava momentos antes, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor temível, para que eu ajuizasse quanto ao assunto. Sentindo-se tocado pela destra carinhosa do nosso companheiro, o infortunado gritou: Não, não, não me venha ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Não desejamos forçá-lo, meu irmão. Tranquilize-se, enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. Ninguém o molesta, senão a própria consciência. As algemas que o prendem à inquietude e à dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Nunca, nunca. E ela? O fez acompanhar a pergunta de horrível expressão e continuou: o senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Esta mulher foi perversa para nós todos. Além de meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. Esboçou um gesto sinistro e prosseguiu: por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que nos restitua? Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? O nosso intérprete, muito calmo, obtemperou: o mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Neste momento, seus olhos revelam a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juiz? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos? O revoltado parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos, mas longe de capitular em sua posição de perseguidor, respondeu asperamente: para os mais fracos, suas observações serão valiosas. Não para mim, porém, que conheço as sutilezas dos pregadores de sua esfera. Não abandonarei meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro, compreendendo o endurecimento do antagonista e apiedando-se-lhe da ignorância, continuou em tom fraterno: não se trata de sutileza, e sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influenciação à mente da vítima. Entretanto, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhe reconhecer que sem as desculpas recíprocas
não liquidaremos nossos débitos. Em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima. No entanto, é estranhável o seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Ferido talvez mais fundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se, enquanto o intérprete se voltava para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Alexandre, todavia, considerou: não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças. Não conseguiria compreender, antes de maior auxílio ao seu entendimento. É necessário que sofra. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, observei detidamente a pobre obsidiada, cercada de entidades agressivas. Seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo, desde o crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, mas vigorosos, uniam-nos ambos, e ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. E ela dizia: salve-me do demônio, salve-me do demônio, gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Ó meu Deus, quando terminará meu suplício? Olhos desmesuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno, estão aqui, ai, ai. Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estertorosos. Atendendo-me à expectação, esclareceu o instrutor: esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Desde a infância, era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Sobrevindo, no entanto, as responsabilidades do matrimônio, em que na maioria das vezes a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores. E desde então experimenta penosas provas. Ia expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante. Precisávamos manter o concurso vigilante da fraternidade. Então, antes de continuar, tudo isso aconteceu e a reunião ainda nem começou.
Olha todo o auxílio e o amparo dos bons espíritos. Observei, agradavelmente surpreendido, as emissões magnéticas dos que se reuniam ali, em tarefa de socorro, movido pelo mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperara a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz, apesar de manter-se em trabalho ativo. Alexandre chamou-me a atenção, assinalando o fato. Esta irmã, disse o orientador, permanece, de fato, no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe, efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Então aqui a gente pode ver que ela tem o seu companheiro ali desencarnado, seu obsessor, que lhe está lhe influenciando, lhe falando coisas para que ela saia dali, como todos os demais. Por exemplo, faz de conta que eles estão dizendo para ela: ai, tá demorando muito o atendimento, vamos embora, tu deixou algo no fogão, o fogão tá ligado, a janela ficou aberta, vai chover, para que ela saia dali, para que ela não tenha esse atendimento. E ela se mantém ali sentada e digamos que ela está cantando uma música elevada na sua mente para tentar dissipar esses pensamentos que vêm a todo momento na sua mente, que é a influenciação que todos os outros têm também. Só que no caso dela, ela está resistindo, ela está tendo ali o autodomínio, a disciplina, a vigilância, como foi dito antes. E isso facilita que ela receba também um maior amparo fluídico ali do trabalho. E aqui trouxemos um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, que diz: sede perfeitos, cuidai do corpo e do espírito. No item 11, diz o seguinte: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Talvez aqui, como foi falado da questão do medicamento,
talvez aqui ela, além de vir procurar auxílio espiritual, ela também faça uso de alguma medicação para ansiedade, para pânico ou para dormir, não sabemos, mas que é interessante a gente pensar também. Auxílio dos dois lados, tanto terreno quanto espiritual. E nós vamos parando por aqui. O capítulo é muito interessante com esses 5 casos. Vamos parar para refletir e nos encontramos na segunda parte desse mesmo capítulo. Bons estudos a todos nós, fiquem todos com Deus.